3 eleições no prazo de um ano? O Observador transforma-se no palco do cenário eleitoral. Não estamos aqui para agradar e nem sequer tentamos. Escrevemos para informar. Garanta o acesso a todos os conteúdos e acompanhe ao minuto. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assina em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Porque é que nunca estamos preparados para uma situação de emergência? Porque está tudo vazio, não há água, não há enlatados, então papel higiênico parece que não há amanhã, as pessoas levam como não percebo. Não há águas, não há fósforos, não há velas, não há nada. Não conseguiu comprar nada? Papel higiênico também, mas está a filas enormes. Chegam quase até, dão a volta ali aos congelados, não sei para quê. Uma corrida desenfreada aos supermercados, ao papel higiênico e às águas, aos rádios, pilhas e às bombas de combustível. O apagão desta semana veio mostrar que não só não estamos preparados para situações de crise, como não sabemos como agir coletivamente. Porque é que isto acontece e o que poderia ser feito enquanto sociedade? E este apagão terá sido apenas uma pequena amostra do que poderemos vir a enfrentar no futuro? Vou falar com André Moraes, especialista na área da proteção civil. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 30 de abril. Bem-vindo, André Moraes. Bom dia. Esta segunda-feira, pouco tempo depois do início do apagão, assistimos a uma espécie de alarmismo generalizado por parte da população. Corridas ao supermercado, do papel higiênico às águas, corridas ao levantamento de dinheiro, às bombas de gasolina. Enfim, a forma como reagimos coletivamente é também uma prova da nossa impreparação para enfrentar este tipo de cenários. Foi, claro e objetivamente, um dia em que se percebeu, a nível nacional, a impreparação da comunidade no seu todo. Ou seja, falta-nos uma preparação para os riscos, falta-nos uma análise e uma percepção do risco. De forma resumida, falta-nos cultura de risco. Ontem assistimos, claro e objetivamente, a uma debandada, a uma capacidade da sociedade de subverter os princípios que é aqueles que queremos ter numa situação de emergência ou catástrofe. E ficou bem patente que se Portugal for ameaçado por uma situação natural ou por uma situação inopinada, como uma guerra civil ou, neste caso, outra catástrofe de âmbito tecnológico, nós vamos ter grandes dificuldades em conseguir que a população seja um motor agregador nas primeiras 72 horas, porque, de forma transversal, não temos uma preparação, as pessoas não sabem o que fazer, como fazer e por que fazer. E isto obriga-nos, àqueles que trabalham nesta área, a pensar positivamente o que temos que fazer. E o grande mal que estamos a passar nos últimos tempos é que nós assistimos de bancada, desculpe o termo, a vários eventos que acontecem pela Europa fora e pelo mundo e não somos capazes de pensar, e se fosse connosco? Ontem foram 11 horas de apagão, se fossem 48, 72 horas, era claro e objetivamente um problema social bastante grave que iríamos presenciar e vivenciar. Recentemente, muito recentemente, penso que em março, a Comissão Europeia apelou aos Estados-membros para que preparem as populações para futuras crises e propôs mesmo a adoção de um kit de emergência de 72 horas. Ora, que kit é este? O que é que as pessoas deveriam ter sempre consigo para, enfim, enfrentar este tipo de situações? O kit de emergência é aquilo que nós já falamos em Portugal, que vem um complemento do plano de emergência familiar, que são as mochilas de emergência ou sobrevivência. Este kit que foi falado é um kit que tem por base as primeiras 72 horas, ou seja, obrigatoriamente deve ter a identificação do cidadão de forma plastificada, deve ter algum dinheiro em moedas, preferencialmente, não em notas por causa da questão de poder-se rasgar ou até pela questão da chuva. É importante ter a comida pronta para 6 refeições a 8 refeições. É importante ter pelo menos 1 litro, litro e meio de água por dia. É importante ter lanternas, se possível a dínamo ou então a pilhas, rádios a pilhas.
É importante também ter um pequeno kit de primeiros socorros para alguma situação que seja necessária. É também necessário, neste kit, ter uma preparação para aquilo que é a higiene pessoal, ou seja, não é mais nem menos do que a possibilidade de termos a necessidade de ter abrigos temporários e os cidadãos terem a capacidade, nas primeiras 72 horas, de fazer face à autonomia perante aquilo que é a exigência do evento. Ou seja, até a própria medicação da SOS deve fazer parte deste kit. Para quê? Nós temos um evento catastrófico, seja ele inopinado ou não, em que as pessoas vão se mobilizar para um ponto de encontro que seja definido pelas autoridades, mas na verdade os primeiros 3 dias as pessoas podem ser autossuficientes e permite às entidades ganhar 3 dias para agregar depois sim a continuidade da alimentação, da higiene, etc. Até lá o cidadão está disponível para ser parte de um processo e não de um problema. Já falou nessa necessidade de coletivamente termos uma cultura de risco, mas o que é que deveríamos fazer para formar e consciencializar a sociedade para essa necessidade de preparação para o risco? Isso deveria passar por onde ou por quem? Eu, em setembro do ano passado, fiz chegar à Secretaria de Estado da Proteção Civil, mais propriamente ao Ministério da Administração Interna, uma proposta pedagógica que assentava no ensino da cidadania ativa, ou seja, a formatação da cultura de risco na nossa sociedade. Era um programa pedagógico, começava no primeiro ano e acabava no 12º ano, ou seja, era um processo progressivo, evolutivo, em que todas as faixas etárias, em todos os anos escolares, os alunos adquiriam conhecimentos pedagógicos em vários riscos. Preparação, análise, avaliação, mediante a sua idade, haveria um programa pedagógico que foi entregue à Secretaria de Estado da Proteção Civil para que, na verdade, entre o Ministério da Educação e o Ministério da Administração Interna, este fosse o foco inicial que era nas escolas. E depois iríamos perceber que nesta primeira fase parecia pouco, mas se nós começássemos numa forma progressiva nas escolas, os alunos de hoje serão os adultos de amanhã. E muito provavelmente daqui a 10, 15 anos começávamos a colher os frutos desta preparação, porque nós vivemos muito no imediatismo, na necessidade de ter resultados imediatos. E a cultura de risco é uma coisa que tem que ser trabalhada, preparada, e os países europeus, no norte da Europa, também os países asiáticos como o Japão, são países que demoraram anos a construir a sua resiliência e a sua capacitação. Nós, se queremos ter resultados, precisamos de resultados a longo tempo. E para isso acontecer, precisamos de os construir desta forma. Tem que ser de forma pedagógica e aonde? Nas escolas, onde se aprende, onde se ensina. É lá que nós devemos começar. Já regressamos à conversa com André Moraes, especialista na área da proteção civil. Já falámos aqui da resposta da população face a cenários de crise. Na segunda parte vamos falar também da resposta que foi dada pelas autoridades durante este apagão. Estamos de regresso à conversa com André Moraes, especialista em proteção civil. André, daquilo que vimos com este evento, na sua opinião, as infraestruturas críticas do país, como a rede de abastecimento de combustíveis ou distribuição alimentar, por exemplo, estão preparadas para este tipo de acontecimento? Acho que aquilo que assistimos no dia do apagão foi claro e objetivamente uma preparação de algumas infraestruturas críticas. Nós tivemos uma rede de abastecimento dos postos de combustível que não foi suprimida. Alguns postos de combustível, algumas operadoras é que tomaram a decisão de parar o abastecimento. Agora, também a nível alimentar, conseguimos ter uma cadeia de conforto que permitiu o abastecimento. Mas é importante perceber que estamos a falar de um dia, que não chegou um dia, foi metade de um dia. Se isto prolongasse no hiato temporal de 2, 3, 4 dias, iríamos ter certamente aqui algumas situações de complexidade, tanto no abastecimento de combustíveis como no abastecimento alimentar. E não nos podemos esquecer que nós temos outras infraestruturas críticas no país que têm que estar preparadas para dar resposta. Estamos a falar dos hospitais, estamos a falar dos centros de saúde, estamos a falar das infraestruturas do socorro e da segurança, PSP, GNR, bombeiros. Estas infraestruturas também precisam de ser alimentadas de forma positiva, ou seja, com combustível, com outro tipo de apoio, que o cidadão comum, não precisando numa fase inicial de tanto quantidade, permite que estas cadeias não sejam interrompidas por um excesso de procura. Respondendo objetivamente, parece-me que para aquelas 11 horas nós tivemos uma capacidade a nível alimentar e a nível de combustível
que foi uma boa resposta. Não sei se o evento prolongasse por 48, 72 horas, se não iria haver uma quebra. Eu tenho para mim que iria haver uma quebra pelo excesso de consumo e de procura, muito provavelmente. Logo após o início deste apagão, vimos muitas informações a circular que logo depois se perceberia serem falsas. As autoridades aqui também terão sido lentas a reagir, em esclarecer a população, não? Nomeadamente, falo da Proteção Civil. Na minha opinião técnica, foi a brecha que a Proteção Civil Nacional teve. Ou seja, foi o hiato temporal na comunicação. Permitiu, entre o início do evento e a primeira comunicação, foram várias horas de silêncio. E isto permite as fake news, as notícias falaciosas, o diz que disse, e normalmente a população nestes dias, nestes eventos, está ávida de informação e quando a recebe, trata como fosse verdade, não há uma capacidade de filtrar. E por isso é que comunicar em crise é muito importante. E a Proteção Civil Nacional poderia ter atempadamente aproveitado os órgãos de comunicação social radiofónicos, que muitos deles... Nomeadamente a rádio, não é? Que nestas ocasiões... Exatamente. A rádio teve todo o dia a emitir notícias e entrevistar pessoas. Ou seja, havia a possibilidade de fazer um briefing pontual ao longo do dia para que todas as rádios pudessem transmitir em tempo útil, nem que fosse uma atualização muito curta, mas as pessoas não estavam à espera de informação, sabiam o que estava a acontecer. E isto levou a que muitas pessoas tivessem informação em excesso, outras em defeito, e o que é que aconteceu? Criou-se aqui uma percepção de insegurança em algumas populações, e que levou a um levantamento de dinheiro de forma exacerbada, ou à procura de combustíveis, de alimentação, porque se fosse uma comunicação que seguisse um guião em que nós comunicássemos o que estava a acontecer e aquilo que estava a ser feito, nem que fosse de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas, as pessoas sabiam que àquela hora iriam ter informação do único órgão que podia ser verdadeiro e transmitir uma informação fidedigna. E a rádio mostrou-nos, claro e objetivamente, que é um órgão importantíssimo e vital para a emergência e para a catástrofe, porque é lá que nós vamos beber toda a informação de forma permanente. Nós vivemos aqui uma situação em que, de repente, ficamos sem comunicações, sem telemóveis a funcionar, sem internet, mas o pior é que, mais uma vez, a própria Rede Nacional de Emergência e Segurança, o CIRESP, voltou a falhar. O CIRESP tem várias quebras e quem está dentro do sistema sabe que continuam a haver zonas cinzentas. O que é isto? São zonas onde as comunicações não funcionam. Devia já ter existido desde 2017, quando se falou mais nas falhas do CIRESP, devia ter existido e deve existir uma complementariedade do sistema, e as redundâncias do sistema funcionaram. Temos a Rede Operacional de Bombeiros, que é a ROB, temos também a REPEC, que é a Rede Estratégica de Proteção Civil, mas na verdade o CIRESP, pelo aquilo que custa ao país e pelo aquilo que na verdade tem que ajudar o país, precisa de ser uma ferramenta melhorada, e acho que está na altura mais do que certa de perceber as limitações do sistema e se são possíveis de serem corrigidas ou não. Porque cada vez que temos um evento desta magnitude, falamos quase sempre do mesmo, das falhas do CIRESP. E não é possível para um sistema que nos custa ao Estado, e neste caso também a nós, concidadãos, um valor bastante significativo para nos momentos críticos, nos proteger. E continuamos a ter várias zonas cinzentas, várias limitações de comunicação, e isto é uma coisa que o Governo, seja independentemente de qual seja, tenha que trabalhar e, de uma vez por todas, perceber se é possível melhorar ou se temos que criar aqui um sistema de apoio que nos permita, numa situação de catástrofe, continuar a dar continuidade àquilo que é a comunicação, que é muito importante. Aquilo que vivemos esta segunda-feira, de certa forma, terá sido apenas uma amostra, não? Ou seja, devemos estar melhor preparados para algo mais grave e que possa durar mais tempo no futuro. Esta crise energética vem-nos mostrar e provar que nós temos de estar preparados não só para os riscos naturais, como sismos, como meteorologia adversa, como incêndios rurais, como risco misto, mas também temos de estar preparados para aquilo que hoje, cada vez mais, nós podemos estar expostos, que é uma interrupção do fornecimento de água, do fornecimento alimentar, de combustíveis, de eletricidade, que pode pôr em causa vários tipos de operações. Operações militares, operações normais do dia-a-dia. O que é que nós temos que perceber? Perceber que poderíamos ter aproveitado para fazer um bom teste à população de âmbito nacional, e que se percebeu que precisamos de fazê-lo de outra forma.
ir de município em município, trabalhar comunidades para que, na verdade, haja uma construção de uma cultura, de uma cidadania muito mais ativa. E não tenho dúvidas também nenhuma que muito provavelmente vamos ter um impacto bastante severo de um evento, seja ele meteorológico ou não, que nos vai ter um grande impacto, vai nos impactar bastante. E nós não estamos preparados neste momento para eventos de grande impacto com um hiato temporal bastante alargado. Temos grandes fragilidades, essencialmente nas comunidades, na preparação e na resiliência. Obrigado, André Moraes. Foi um gosto. André Moraes é especialista na área da proteção civil. A terminar, 3 notas a ter em conta esta quarta-feira. Depois de ter sido adiado por causa do apagão de segunda-feira, está marcado para hoje o debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. O Frente a Frente começa às 8h30 da noite e tem transmissão em simultâneo na RTP1, SIC e TVI. Os bolseiros de investigação e doutorandos da Universidade de Lisboa concentram-se hoje em frente à reitoria. Mais de 1000 bolseiros exigem, numa carta aberta ao reitor, o fim da taxa de entrega das teses de doutoramento. E para os fãs da coleção Uma Aventura, é inaugurada hoje em Lisboa uma exposição com as capas em formato grande dos 68 livros que saíram desde 1982 até hoje. Vai estar patente até 1 de junho no Centro Comercial do Campo Pequeno. A inauguração acontece às 2h30 da tarde e conta com a presença das autoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Esta foi a história do dia. No início deste episódio, ouvimos alguns sons recolhidos pela SIC. A sonoplastia é de Mariana Sousa Aguiar. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.